Era só tu falar que ela vai entrar. Rita, tudo bem? Graças a Deus, minha irmã. Boa noite. Tudo bem com a senhora, né? Maridão, tá na mesa? Quer o quê? Moto avião? Moto avião? Moto avião. É pra dormir. A Deli falou hoje que eu tava, eu tomei. Não pergunta, mas fica. Não chama pra você ver a chamada dele. Obrigada. Olha na mesa, Deus sabe por tudo. Fecha a tela, mas foi. Amém. No momento de Deus vai acontecer. Em nome de Jesus. Tá? Um abração pro Maridão. A velocidade é, ó, é calma, ó. É calma. Tem que botar só a pá pra cima, pra só pra mim. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Poste de pé em nome de Jesus. Vamos dar início a mais um culto de oração para a glória do nome do Senhor. Você está feliz? Amém. Amém. Eu estou feliz só de entrar por essas portas com saúde, mancando um pouquinho porque a coluna está doendo, mas ainda estou andando, graças a Deus. E Deus é bom. Espero que o Senhor Ele envie ao teu coração uma palavra nessa noite. Você que precisa de conforto, de conserto, você que precisa de algo da parte do Senhor, se prepare, porque Deus Ele tem algo para falar contigo aqui neste lugar. Amém? Amém. Feche os olhos, por favor. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, por entrarmos mais uma vez por essas portas, ó Pai, para poder adorar o Teu nome. Eu te peço que em nome de Jesus, que todos os problemas, todas as situações que nós temos passado, não venham atrapalhar este momento, ó Pai, que queremos nos render diante de Ti. Eu te peço que em nome de Jesus, ó Pai, se há pecado, Senhor, que temos cometido e que está acusando o nosso coração, a nossa mente, nossa consciência, eu te peço que em nome de Jesus nos perdoe agora, Pai. Prepara-nos para entrarmos em Tua presença, Pai, num ambiente de adoração. Eu te peço que em espírito e em verdade, Senhor, porque nós não queremos esconder de ninguém aquilo que nós somos. Nós queremos ser homens e mulheres, Pai, jovens, crianças de Deus, ó Pai, lavados e remidos pelo Teu sangue, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Prepara-nos para andarmos em Tua presença, prepara-nos, Senhor, nessa noite, para termos mais fé e saber que Tu és um Deus que está conosco todos os dias, em todos os momentos o Senhor tem cuidado de nós. Eu te peço em nome de Jesus, que desde o louvor, ó Pai, a pregação, ó Pai, as orações, que Tu venhas receber nessa noite. Tenha liberdade, ó Espírito Santo, para trabalhar, para falar, para mover no nosso meio. Toma os nossos corações, ó Pai, fala conosco, recebe o nosso louvor e manda a glória do céu, porque queremos sentir a Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Rita, mas tá quente mesmo, tá? Quer que você tá perto. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Vamos adorar juntos ao Senhor. Aliás, vamos continuar adorando, né? Porque nós temos que viver uma vida de adoração ao Senhor. Então aqui é uma parte. Aqui juntos, né? Em conjunto, em comunhão, vamos adorar ao nome do Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa fazer aquilo que Ele quiser no nosso meio. Limpe agora o seu coração de todo sentimento contrário ao Senhor. Tira da sua mente todo o pensamento que vai te impedir de entregar tudo ao Senhor nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te entregar, Senhor.
a pura adoração, Senhor, o perfeito louvor, Pai. Queremos te entregar o nosso coração, Pai. Nós queremos contemplar a tua face nessa noite, Pai. Nós queremos entrar no Santo dos Santos, Senhor. O caminho está aberto, o véu foi rasgado. Você tem acesso. Nós temos estudado isso. Você tem acesso. Acesse ao Santo dos Santos nessa noite. Abra o seu coração. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Espírito
Jesus. Aleluia. O nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Oh Senhor, nós cremos em Ti, Pai. Depositamos em Ti toda a nossa confiança, Senhor. Toda a nossa confiança está em Ti, Senhor. Oh Senhor, nós cremos, Senhor. Adore ao Senhor, igreja. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Quem Ele é? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
poderoso. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, que Ele é. Esse é quem tu és, provedor. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Ele é Jesus. Aplauda o nome dele. Ele é Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Continue adorando, igreja. Amém, Jesus, aleluia. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Tá tão bom o louvor, né? Poderia até mais que a gente Amém. não dá vontade de parar. Deus continua usando a nossa irmãzinha assim, abundantemente. Quem está feliz com Jesus aí? Olha. Isso é pegadinha, gente. Eu entendi. Só pra gente aí. Tá vendo aí? Ela dá, ela Vigia na terra base. Tô brincando, irmãos. Graças a paz. É muito bom estar aqui. Apesar às vezes dar um pouco de temor, né? Porque vocês são meninos dos olhos de Deus. Quem sou eu para estar aqui falando logo ao coração de vocês? Mas Ele sabe todas as coisas. E os irmãos que cubram suas cabeças, vamos orar ao Pai. Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, que é sobre todo mundo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eis aí a Tua igreja, assim. Eis aí os Teus filhinhos, ó Deus. Que não seja eu, mas seja o Senhor. Porque por merecimento eu jamais estaria aqui, Pai. Estou por graça e misericórdia, Senhor. Fale aos nossos corações, ó Pai. Não fale como queremos ouvir, mas fale como precisamos ouvir, Senhor Deus. Edifica a nossa fé, nos exorte, fale como Tu quiseres, ó Pai. Desde já te damos graças, em nome de Jesus. Irmãos, talvez alguns de nós aqui, alguns de vocês, ou alguns de nós, tenham se convertido há pouco tempo, outros há mais tempo, mas é quase que natural quando a gente se converte, né? Tudo diferente. Existem pessoas que já têm o privilégio de nascerem num lar evangélico, de nascerem numa igreja, então não tem aquela experiência de conversão. Mas comigo não foi assim. Eu fui praticamente o primeiro da minha família a se converter. Eu não nasci crente. Eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez, eu tinha quase 30 anos de idade. E quando a gente se converte, né, a gente se sente um leão poderoso. E é natural, né? Porque até por falta de conhecimento, e é algo sobrenatural que realmente acontece na nossa vida, quando a gente tem uma conversão, principalmente daqueles que não tinham essa experiência antes, nunca tinham ouvido, pelo menos ouvido falar daquilo que o Deus dos crentes faz, né? Porque eu vim de uma linhagem espírita, e lá a gente não sabe, a gente não vê falar em milagre, a gente via falar em curas espirituais e outras coisas. Mas eu me converti numa igreja de Assembleia de Deus, daquela bem raiz mesmo, lá no meio do mato. O Jorginho sabe o que eu estou falando. E era busca de fogo e poder. Eu fui agraciado com um milagre. Eu fui acometido de uma hérnia de disco que um dia no meu local de trabalho eu caí no chão, eu não consegui levantar e eu fui me agarrando pela cama, que eu tinha medo de ficar internado num hospital. Eu fiquei tão apavorado, com medo de que alguém me visse naquele estado e me levasse para o hospital, que eu fiquei em pé. Isso era 2, 3 horas da manhã, não sentei mais com medo, nem deitei com medo de não levantar. Fiquei em pé, depois fiquei tão feliz de estar andando que em vez de ir para casa de ônibus eu fui a pé. E do meu local de trabalho, onde eu morava, eram 10 quilômetros, 8 deles de morro acima. Eu fiquei tão feliz de estar podendo andar por causa daquilo. Então a gente se sente mesmo uma brasa viva na mão de Deus. A vontade de falar de Jesus era tanta que eu não perdia tempo, irmão. Quantas vezes muitos irmãos aqui sabem, eu sou policial militar, eu prendi o cara, já estava falando de Jesus para ele, daqui a pouco já estava levando ele para a igreja, estava levando para os encontros. Era só quem viveu isso sabe o que é. E é algo que jamais haveria de deixar de acontecer na nossa vida, mas é natural, é assim mesmo. E quando o milagre acontece então, irmãos, é como se te desse uma injeção de adrenalina. A tua força dobra, você se sente um invencível. Milagre é bom demais. Milagre não tem a ver com salvação, mas milagre é algo marcante na vida do crente, que acende e reacende a nossa fé, a nossa confiança.
Que bom se fosse sempre assim. Mas tem vezes que o milagre não acontece. Tem vezes que o tempo de Deus é diferente das nossas expectativas. E a coisa vai passando, a dificuldade vai aumentando, as adversidades vêm e o milagre não acontece. A gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente clama e nada acontece. E mais coisa, e a perseguição, a incompreensão dos outros, são tantas coisas que acontecem e a gente naturalmente vai passando por um processo de esvaziamento. E a gente chega ao ponto, às vezes, de não ter força nem para orar, não ter força para jejuar, não ter força para buscar a Deus, quando nós deveríamos estar fazendo isso com mais intensidade. E fazemos. Logo após o milagre, quando as outras dificuldades vêm, a gente busca, está acostumado. Eu orei, Deus fez o milagre. Eu fui curado de hérnia de disco num cultozinho no porão da igreja, numa festividade. Eu nem esperava que aquilo acontecesse. Deus usou um irmão, falou, eu estou aqui em pé, com a glória de Deus. E quantas vezes, quantos outros milagres eu pude testemunhar na minha vida, mas só como eu e você também, talvez um dia tenha essa experiência. Existem dias de deserto, existem dias de dificuldade em que a nossa fé se esvazeia e a gente se sente tão fraco, e às vezes até desanimado. E em momentos que a gente precisava mais buscar a Deus, a gente não tem força nem de falar Senhor. Quantos de nós, em momentos difíceis, às vezes nas madrugadas, precisando tanto de algo, a gente só fala Senhor. Só isso, não tem força nem de pedir. E eu vou estar aqui hoje compartilhando com os irmãos o Salmo 34, Salmo de Davi. Um salmo lindo de confiança extrema em Deus em meio à adversidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de Davi, um jovem guerreiro acostumado a matar leão, urso, que afrontou o maior dos soldados dos filisteus e matou ele com uma pedra. Davi era tão iluminado, tão abençoado por Deus, que o carisma dele levantou a inveja do rei Saul, que passou a persegui-lo. Davi não pediu perseguição, a vontade de Davi era só servir, era só guerrear. Mas o carisma dele despertou a inveja do rei. Isso fez com que ele, temendo a própria morte, em prol da sua vida, fugisse da presença do rei. E nessa fuga, ele cometeu erros terríveis. E o principal dele foi mentir. Mentiu para o amigo dele, o filho do rei, que ele precisava visitar sua família em Belém. Isso está lá em 1 Samuel. Eu anotei aqui para não esquecer. Depois os irmãos conferem, está lá em 1 Samuel 21, tem a história dessa fuga de Davi. Ele mente para o amigo dele, foge, se encontra com o sacerdote Elimeleque e com fome, sem arma, desesperado, ele mente para o sacerdote. Ele diz para o sacerdote que estava numa missão do rei, uma missão urgente do rei, e por causa disso não saiu sem apetrecho nenhum, saiu sem arma, estava com fome, precisava comer, só que o sacerdote só tinha os pães da propiciação, que não poderia ser comido por qualquer um. Mas ele falou, não, eu estou com fome. Inventou uma mentira lá, o sacerdote deu os pães para que ele comesse. E ele falou, não conta para ninguém não fala para o rei não. Mas tinha um X9 lá no meio. Isso chegou ao conhecimento do rei. Não obstante, Davi continuou fugindo, aí foi reconhecido pelos filisteus, que levaram ele à presença do rei. Esse daqui é o Davi, aquele que as pessoas falam, Saul matou milhares, ele matou 10 milhares. Ele está com a espada de Golias, que o próprio sacerdote entregou a ele. Ele, temendo a própria morte, ele mentiu de novo, ele se fingiu de louco. Começou a arranhar a porta e babar, descer baba pela sua barba. Aí o rei falou, quem é esse louco aí? Não traz esse cara para minha casa não. Isso aí permitiu que ele continuasse fugindo e se escondesse na caverna de Adulão. Dali começou uma nova história. Aonde eu estou querendo chegar? Porque é testemunho, irmão. Às vezes, pela dificuldade, pela adversidade, você até pecou. Né?
Talvez não pecou em atitude, pecou em pensamento. Às vezes a gente até deixa de acreditar. Poxa, será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele não está me vendo? O que eu fiz para merecer isso? E às vezes a gente peca mesmo, irmãos. A nossa mente, a nossa carne não se converte nunca. Bom seria se a gente não pecasse nem no pensamento, mas às vezes nossos pensamentos são mais rápidos que a gente. Eu vim aqui hoje, tirando como exemplo a história desse grande rei, um homem que é intitulado na Bíblia segundo o coração de rei de Deus, que fez tantas coisas erradas. Para te dizer, não desanime não. Traga esse salmo que já estaremos lendo para a tua vida. É um salmo de confiança extrema em Deus em meio às adversidades, em meio às dificuldades. Bom seria, irmãos, se quando a gente se convertesse eu tinha esse pensamento, nada ruim mais vai acontecer comigo. Eu achava, pastor Armando, que nem se transferiu de um lugar que eu não queria, isso ia acontecer, mas aí que acontecia. E eu não entendia nada. A palavra diz, irmãos, na terra teríamos aflição, mas nos orienta a ter bom ânimo. E Deus deixou o exemplo desses grandes homens para que quando isso acontecesse conosco, Deus se preocupou com todos os detalhes, a gente não fosse pego desapercebido. Por isso temos a palavra de Deus, temos o exemplo deixado, como vencer as lutas e as adversidades. Esse salmo aqui é muito claro quanto a isso. Um homem fugindo, um matador de leão gigante com medo, fugindo, cometendo pecados, irmãos, mentiu para sobreviver, mas mentiu. E a mentira dele no tocante ao sacerdote fez com que o rei mandasse matar o sacerdote, a família toda, até os cachorros. Depois vocês podem conferir a história lá em 1 Samuel. Acho que foram quase em torno de 80 pessoas que morreram por causa da mentira de Davi. Ele tinha tudo para se desesperar e pedir a morte, entrar em depressão e angústia, realmente ele ficou. Mas quando ele escreveu esse salmo aqui, creio eu que já tinha se arrependido. Ele viu Deus em meio à perseguição, em meio às lutas. Vamos ler junto. Eu pedirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em minha boca. Minha alma fará se gloriar no Senhor. Os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. A adoração, o louvor, ela tem o poder de contagiar. E Davi deixou claro nesse salmo aqui: glorifique o Senhor de todo o teu coração e contagie as pessoas. Porque a adoração contagia. A gratidão a Deus é algo que faz parte da nossa trajetória. As pessoas que nem te conhecem têm a oportunidade de ver Deus através da tua vida. Eu não sei se o teu brilho, eu não sei se o que Deus é em você e o que Deus tem para você despertou talvez a inveja de alguém em algum lugar, talvez numa igreja que você congregou, talvez no teu local de trabalho. Alguém tem inveja de você por aquilo, por um dom que Deus te deu. Isso fez com que você fosse perseguido, que você fosse rejeitado. Eu digo para você que o que Deus te deu ninguém tira. Mesmo que as pessoas não compreendam, a luz que brilha em você vai contagiar até mesmo aqueles que te invejam. Ó, magnificai o Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu, e me livrou de todos os meus medos. Eles oraram para mim e foram iluminados, e as suas faces não foram envergonhadas. Este próprio homem clamou, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas dificuldades. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmãos, eu tenho uma experiência muito forte com isso aqui. Eu acho muito difícil a gente ver anjo. Existem algumas pessoas que relataram ter esse dom. Eu nunca vi. Eu vou no monte, fico torcendo para ver alguma coisa, não vejo nada. Eu não tenho dom de visão. E a vez que eu vi um graveto pegando fogo, eu vi. Na hora que eu peguei ele, olhei assim e apagou. É dom. Tem pessoas que vêm. O pastor Clóvis relatava lá na igreja que ele via 2 anjos na porta lá, eu ficava olhando, só via a parede.
É dom. Mas eu tenho esse testemunho de vários lugares, vários homens e mulheres de oração que não me conheciam, não sabiam de onde eu tinha vindo, nem qual era a minha profissão, que falou: cara, Deus te ama muito. Ele te livrou tantas vezes da morte. Eu sabia que tinha gente querendo me matar, mas não sabia que era tanto. É incrível, pastor Ramon. Em muitos lugares, muitos homens e mulheres de Deus, agraciados com dons espirituais, sem saber quem eu era, qual era a minha profissão, falou: Deus te ama muito, foi muito livramento de morte. É isso aqui ou não é, irmão, se cumprido na minha vida? Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os guardam. Muitas vezes nós não temos nem consciência do que estamos sendo guardados. Quantos livramentos nós temos a cada dia e nem percebemos. Quantas vezes que Deus te livrou, até mesmo de uma enfermidade, e essa lutinha agora está te atribulando tanto. Tu era para estar morto, mas Deus te livrou, porque Ele te ama. Davi poderia ter morrido, foi reconhecido entre os inimigos, os filisteus. Ele tinha matado o melhor soldado deles. Se fingiu de doido, foi liberto. É Deus ou não é Deus, irmão? E ele reconheceu isso. Quando escrevendo isso, imagino eu que ele se lembrou daquele momento, daquela cena, ele arranhando a porta com a unha para dizer que era para convencer o rei que era louco. Os anjos do Senhor o livrou. Porque o maior desejo daquele povo era matar Davi. Davi matou o melhor que eles tinham e foi reconhecido sozinho, indefeso no meio deles. Quantas vezes Deus te livrou de laços de morte, de doenças incuráveis, de perseguições terríveis? Quantas vezes o inimigo armou laço para você? Algo que você imaginava que era tão bom, e você até murmurou por não ter conseguido, mas era o anjo do Senhor acampando ao teu lado. Amém? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Ó, temei o Senhor, vós, seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. Os leãozinhos carecem e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nenhuma coisa boa. Vinde vós, crianças, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que homem é aquele que desce a vida e ama os muitos dias para que possa ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar malícia. Isso aqui é forte, irmão. Isso daqui é forte. Nós, como crentes que somos, temos uma prática terrível de julgar os outros, de querer medir o pecado dos outros. Não faço isso não. Nesse salmo aqui, Davi dá um conselho muito forte. Sabe por causa de quê? Porque os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Se teu irmão está fraco, tua irmã está fraca, não fala mal dele não. Ora por ele. Abençoe ele. Davi está orientando aqui, encoraja ele. Bota ele para cima. Eu vi um pastor contar uma história, um pastor presbiteriano, que foi reunido no presbitério e tinha alguns irmãos que estavam já com o discurso pronto para meter um malho num presbítero. Aí quando foi levantado o nome dele, o presidente daquele presbitério falou, vou dar um exemplo, vamos falar do José. Poxa, José é um grande homem de Deus. Já viu quando José prega? Rapaz, coisas sobrenaturais acontecem. Que homem de Deus que é José? Aí ele perguntou, mas aí, vocês queriam falar o que do José? Todo mundo ficou quieto. Procure, irmãos, quer ser abençoado? Quer ter o favor de Deus na tua vida? O Evangelho tem a ver com relacionamento. Tu não pode fazer nada para Deus, porque tudo que você pensa em fazer para Ele, Ele já fez por você primeiro. Não adianta nada tu orar a noite toda,
jejuar 24 horas por dia, deixar de fazer tanta coisa e falar mal do teu irmão, maldizer as pessoas. Sabe por quê? Ele é teu irmão. Às vezes, em momentos de dificuldade, de tropeço, você não sabe, mas Deus sabe. Deus escolheu. Procure olhar e ver o melhor das pessoas. Por pior que ela seja, ela tem algo de bom que você ainda não percebeu. Isso vai te fazer tão bem. Vai te fazer tão bem, irmão. Vai trazer tanta coisa boa para a tua vida. Isso é um conselho também deixado toda vez nesse salmo. Afasta-se do mal e faz o bem. Busca a paz e persegue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. A face do Senhor é contra aquele que faz o mal, para cortar fora a sua lembrança da terra. Os justos clamam, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado, e salva também o contrito de espírito. Humildes. Homem segundo o coração de Deus, que comeu o pão do sacerdote, o sacerdote morreu, que falou mentira, que matou a mulher do soldado. Lá na frente isso vai acontecer. É citado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que ele tinha um coração contrito e humilde? Ele sabia se arrepender. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Se você não pecou, um dia você vai pecar. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Isso quer dizer o quê? Que todo dia Ele tem que te perdoar. A palavra também diz que só houve um justo na terra. Só um que veio na terra e andou sem pecado, que foi Jesus Cristo. Isso leva a o quê? Que nós pecamos continuamente. Se tua mente, pelo menos, não maquina algo que desagrada ao Senhor, parabéns. Você é um diferente. Porque nós somos falhos. Por isso que a misericórdia se renova a cada dia. Mas, na mesma proporção que peque, busque se arrepender. Busque mudar de atitude. E não pense que não vai pecar de novo, porque vai, mas não desanime, não desiste. Se Davi tivesse desistido meio a multidão de pecados que ele tinha cometido, nós não tínhamos aqui hoje essa preciosidade para estarmos compartilhando como igreja. Você já pensou, irmãos, quando chegou a notícia a ele na caverna, olha, aquele sacerdote que te deu o pão porque tu estava com fome, morreu ele e mais de quase 80 pessoas por causa de tu. Se Davi não fosse um homem segundo o coração de Deus, se ele não conhecesse Deus de verdade, o mínimo ele teria se matado. Olha que mal eu causei. Aquele que só me ajudou. Não importa o que você fez ou o que fizeram com você, não importa quantas pessoas te entristeceu, você tem entristecido. O que importa é que Deus te perdoa todos os dias da tua vida. Basta que você se arrependa, que tenha um coração humilde e contrito. Um coração disposto a ouvir e mudar de atitude. Só não julgue ninguém que não é igual a você, porque talvez ele seja melhor que você. Porque nós temos o triste hábito de pré-julgar pessoas por atitudes, mas Deus vê o coração. A palavra diz que o Senhor rejeitou a Saul, o que perseguia Davi aqui nesse contexto. E Saul cometeu menos pecado que o Davi. Mas o coração de Saul era altivo, era egoísta, onde Davi não era contrito e quebrantado, era humilde. A palavra diz também que os humildes herdarão o reino do céu. Humilhar-se não é vergonha. Humilhar-se é grandeza. É muito mais fácil você odiar e julgar alguém do que pedir perdão. Não é fácil pedir perdão não, irmão. Não é fácil perdoar não, irmão. Mas isso representa o que Deus é na tua vida. Isso representa laços de verdadeira conversão.
Isso mostra que você literalmente é uma pessoa que teme ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles é quebrado. Isso quer dizer que o crente não quebra a perna? Eu já quebrei o colo do fêmur fazendo uma peça para Jesus. Então não sou crente. Nesse contexto aqui, realmente, Davi, em meio às batalhas, às lutas, às guerras, ele nunca teve um osso quebrado. Mas foi provisão de Deus. Porque seria muito comum se fosse quebrado sim. Mas, em algum momento aqui, ele se refere a Jesus, que não foi permitido que seus ossos foram quebrados na cruz. Mas não fica triste não, se tu quebrar uma perna, tu é de Jesus também. E outra parte aqui diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso quer dizer o quê? Que o justo vai passar por aflições. O justo vai passar por dificuldade. O justo vai passar por luta financeira. Justos vão ser traídos. Justos você mesmo vão trair. Mas o Senhor o perdoa de todas as coisas. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. O mal mata os perversos, e os que odeiam o justo serão desolados. O Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum daqueles que confiam nele será desolado. Irmão, um salmo escrito numa caverna de um matador de gigante recluso com medo, nos deixa uma preciosidade dessa, que nos traz algumas chaves tremendas para vencermos, para rompermos na hora da luta, na hora da dificuldade. Chave esta que são muito claras nesse salmo. Uma delas é exaltar o Senhor em meio às lutas e às dificuldades. Lembra da história daquela mulher que estava com um filho morto, foi até o profeta? Aí perguntaram a ela como estão as coisas. O que ela falou? Vai tudo bem. Exaltar a Deus na hora do milagre é muito fácil, mas exaltar a Deus na hora da dificuldade não é fácil não, mas é um segredo da vitória, relatado aqui no Salmo também, 34 por Davi e em várias outras partes da Bíblia. Exaltar ao Senhor. Paulo e Silas estavam cativos numa prisão, começaram a louvar ao Senhor, começaram a exaltar o nome do Senhor. Os trilhões da prisão se romperam no louvor e na exaltação deles. Tem situações na tua vida, tem dificuldades que você está passando, que ao abrir a sua boca, o romper do seu espírito exaltivo, glorificando, exaltando o nome do Senhor, essa adversidade, esse problema vai desaparecer, que o Senhor vai ver em você um servo fiel. O mundo espiritual vai olhar para você e falar: isso daí não tem jeito, está passando por dificuldade financeira, está passando por enfermidade, está passando por aflições e desilusões, está exaltando o nome do Deus vivo. Exaltação repele aquilo que não é de Deus e atrai a presença do Santo Espírito do Senhor. Então não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome dele, que isso não é palavra do Ventura, isso é palavra de Deus escrito na sua palavra. Busque ao Senhor de todas as formas, mesmo que o pastor Damas ensinava sempre que tinha situações na vida dele, que ele tinha um hábito de botar a boca no pó. Irmão, eu já comi grama, já comi terra, porque eu não tinha palavras. A única coisa que eu tinha para oferecer a Deus era minha referência e dependência dele, e eu estou vivo aqui para a glória do nome dele. Se tu não tem forças para orar, não existem palavras que expressam o que você está sentindo, porque você não aguenta mais orar, porque as coisas não acontecem. Não desanime não, bote a tua boca no pó e chore na presença desse Deus verdadeiro, e quando sair do pó, exalte e glorifique o nome dele. Aleluia. Teme ao Senhor. Pega isso para a tua vida, pega essa chave, exalte, busque, teme ao Senhor, não tenha medo dele não, obedeça, creia, contagie pessoas.
O temor ao Senhor tem a ver com contagiar pessoas com aquilo que Deus é para você. Eu não sei o que você está passando, não, mas vai passar. Porque a palavra diz: o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Não é 24 horas não, irmão, são períodos. Como eu falei aqui no início, a gente tem períodos na nossa vida que demora muito a passar e nos enfraquece. Se você chegou aqui fraco, não desanima não. Se tu pecou, não desanima não. Busque, exalte, tema ao Senhor, que Ele é contigo. Tenha um coração quebrantado, contrito, humilde diante do Senhor. A humildade, irmãos, abre portas. Primeiro, humildade, o quebrantamento de coração. Às vezes, irmão, tem chave na sua vida que tem fases que vão virar, existem situações que vão acontecer que às vezes o mais sábio não vai ter palavra de conforto para você. Aquela pessoa que você julga o mais humilde vai ter algo de Deus para a tua vida que vai te... Entendeu o que eu estou falando? Compro ele, irmãos. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Eu tenho um testemunho rápido aqui. Uma vez eu trabalhava acho que posso falar aqui, num local bem afastado, o Jorginho sabe onde é, os irmãos também sabem. É um pouco para frente lá de onde é o acampamento, que nós fomos no impacto, aquela beira de estrada. Aí de madrugada chegou um subtenente reformado da polícia lá. Isso era um domingo, 10 horas da noite. Eu estava de plantão, mas já estava dormindo, estava chovendo, não tinha nada lá. Aí daqui a pouco estou vendo aquele tumulto na recepção do DPO, um subtenente da PM reformado falando que tinham tentado matar ele. Aí eu pensei logo, no linguajar policial: isso é feijoada, isso é papo de cachaça. Ele bebeu, um cara foi lá com 32 e tentou matar ele. Aí fomos no local, chegamos lá, um monte de cápsula de 9mm. Falei: o troço não foi só isso não. Aí corre daqui dali, pegamos o cara que estava conduzindo a moto. Um roceiro, trabalhador rural, não sabia nem o que estava fazendo. Nós levamos o cara para o DPO, fizemos uma pressão psicológica nele. Ele não falou quem estava na garupa da moto, que atirou, não falou. A noite toda não falou. Falou: não, o cara é meu amigo, vocês vão prender ele tem filho. Aí levamos ele para a delegacia em Teresópolis. De lá, Teresópolis é mais de 50 quilômetros, quase 60. Aí o dia estava clareando. O delegado chegou na delegacia e falou quem era o cara. Aí nós voltamos 70 quilômetros, cercamos a casa e prendi o cara. Eu vi Satanás eu vi o diabo. Eu vi o diabo no olho daquele camarada. Eu vi. O colega foi por trás, eu fui pela frente. Eu não falei que era polícia, bati na porta. Ele pulou pela janela e bateu de frente comigo, eu e ele. Aí eu rendi ele. Ele falou: você esculacha, meu chefe? Cadê a arma? Ele já tentou armar pra gente, que eu falei: não, eu pego a arma. Cheguei numa pistola 9mm, carregador de 40 tiros. Uma arma mais possante do que a nossa. E o cara não entendia nada. Como eu perdi pra vocês aqui, era o cara mais procurado de Teresópolis. Eu tinha matado polícia no Rio. E nós não imaginávamos que um cara daquele estaria num lugar daquele. E o cara também nunca pensou em ser preso lá. Porque na mente dele a gente era a polícia da roça. Eu prendi aquele cara sem expressão nenhuma nele de sentimento. Ele falou que matava mesmo, matava P2. Chegou lá os colegas e falou: tu mata mesmo? Aí fizeram aquele carinho nele. Ele não expressava sentimento nenhum. Isso aqui não tem muito a ver com o que eu vou falar, não, mas eu vou falar. Eu, uma flecha, né, recém-convertido, novo convertido, eu fiquei sozinho com ele uns 10 minutos, falei de Jesus e ele começou a chorar igual criança. Aí passou. Pouco tempo depois, uma congregaçãozinha que eu congregava da Assembleia de Deus, Deus usou um irmãozinho para falar: Deus manda te dizer que te livrou de levar 2 tiros. Na mesma hora eu lembrei o que seria. Se aquele cara que estava conduzindo a moto, aquele trabalhador humilde, falasse quem era, a gente indo lá na casa do cara prender ele, que falou que estava esperando a gente, esperou a gente a noite toda. Talvez ele não estaria aqui, porque ele estava esperando a gente, mas a gente não estava esperando um cara do grau de periculosidade dele naquele lugar. O anjo do Senhor acampa no nosso redor, não acampa, irmão? Quantos livramentos você nem sabe o que teve? Glorifica a Deus.
Exalte o nome dele. Essa luta vai passar. Essa dificuldade não é eterna, não. Esse desânimo também, daqui a pouco, eu vou falar, poxa. Sabe por causa de quê? Porque ele te ama. Ele te ama tanto que te trouxe aqui hoje para te dizer: está passando luta? Me exalte. Está passando luta? Teme a mim, fala para os outros que eu sou bom. Fala para os outros que essa luta não é nada. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. E Deus me deu algo para compartilhar para a igreja na noite de hoje. Deus manda te dizer: é hora de marchar. A pastora pregou aqui outro dia, mais ou menos nesse sentido: pega o teu leito e pare. Pega o teu leito e ande. É hora de marchar, igreja. É hora de marchar. Essa luta não vai te parar. Essa dificuldade não vai te parar. Essa enfermidade não vai te matar. Esse desânimo não vai te tirar da presença de Deus. Porque Ele te ama. E por isso Ele te trouxe aqui. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Pastor, contigo. É o pastor ou o pastor? Irmãos, até aqui o Senhor me conduziu. Só manda dizer para você: marche. Só para concluir, aquela caverna não parou Davi. Ali foi gerado, vocês podem conferir depois nos textos, os valentes de Davi. Os valentes foram forjados na dificuldade. Os valentes foram forjados na adversidade. Os valentes eram aqueles que ninguém dava nada depois. Os valentes eram os excluídos. E esses valentes estão citados aqui na palavra de Deus. Caverna é lugar de valente. Caverna é lugar de exaltação. Essa luta tem tempo. E ela vai acabar. Quem crê nisso pode dar uma linda salva de palmas sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Queria te convidar a vir aqui à frente e entregar a sua causa ao Senhor. A palavra de Deus foi ministrada aos nossos corações. Nós cremos nesse Deus que continua fazendo milagres em nosso meio. Então, se você tem alguma causa que você deseja apresentar diante do Senhor, seja uma enfermidade, seja a salvação de um familiar, seja uma intervenção na sua casa, na sua família, no seu trabalho, vem aqui à frente, nós estaremos juntos orando por você. Queria convidar os intercessores para estar nos ajudando aqui em oração. Feche os seus olhos, estenda suas mãos. Você que está aqui à frente, coloque a mão sobre o seu coração. Se você quiser falar para o intercessor o motivo pelo qual você deseja uma oração, fique à vontade, mas ore com fé. Glória a Deus. Porque Deus tirou Davi daquela caverna. Deus livrou Davi do gigante, do leão, do urso, assim como livrou o diácono Ventura da morte. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Esse mesmo Deus está aqui nessa noite e te diz: eu continuo fazendo milagres. Esse é o Deus que nós servimos. Não há barreiras altas demais que Deus não possa superar, nem lutas grandes demais para que Deus não possa estabelecer a vitória. Por isso, ore com confiança no Senhor, porque ainda que as circunstâncias mostrem que não há saída, nós cremos num Deus que abre o mar. Nós cremos num Deus que faz o impossível. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar agora por cada um dos teus filhos reunidos aqui. Estende, Senhor, a tua mão
trazendo cura. Em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo, Pai. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, que toda enfermidade, que todo tumor, que todo câncer, que toda inflamação, que toda infecção, que todo vírus caia por terra em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de cura e restauração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, todas as famílias aqui representadas, traz paz dentro da casa, dentro do lar. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que Tu podes fazer um milagre na casa dos Teus filhos, porque a palavra final não é dos médicos. Ó Pai querido, mas a palavra final é Tua, Senhor. Intervenha com milagre em nosso meio. Traz provisão aos Teus filhos que precisam de um milagre na vida profissional, na vida financeira. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, agora em cada casa, em cada família, e nós declaramos sobre os Teus filhos vitória, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a causa de cada um dos Teus filhos e guerreia por nós essa batalha, estabelecendo vitória para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu Aleluia, glória a Deus. Nesse momento nós teremos a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, de dizimar na casa do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12. Versículo 31. Diz assim: busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas a vocês. Versículo 34. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Esse texto é um texto que nós usamos com muita frequência. E esse texto ele está inserido numa parte onde Jesus ele vem tratando a parábola do rico insensato. Falando que o rico acumulava muitas coisas aqui nessa terra. E uma certa parte Jesus fala assim: louco ou insensato, hoje pedirão a sua alma, hoje você vai morrer. E tudo isso que você arrecadou, tudo isso que você angariou, para quem ficará? E aí depois que Jesus traz essa parábola, ele vai até os discípulos e começa a falar com os discípulos. E nessa fala de Jesus com os discípulos está esse texto, do versículo 31 que nós lemos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas? Porque no particular Jesus está falando aqui com os discípulos. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Com o que vocês vão vestir? Por que vocês estão preocupados com a sua própria vida? Isso é muito forte. Se eu não me engano, versículo 22. Então Jesus disse aos seus discípulos: por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto
ao que haveis de comer, nem com o corpo, nem quanto ao que vestir. Jesus ele está falando aqui de coisas naturais, coisas que nos preocupam. Jesus aqui está falando de necessidades. Se você não tivesse o que vestir, você conseguiria estar reunido como igreja aqui agora? Se você não tivesse se alimentado durante toda a semana, você teria forças para estar aqui conosco hoje? Não. Jesus aqui está falando de necessidade. E ele conclui aqui falando sobre por que vocês estão se preocupando com a própria vida. Jesus ele é muito abrangente. Para que haja vida, as necessidades precisam estar supridas. Jesus está falando sobre isso. Ele começa falando do rico e insensato, que vive com intensidade para arrecadar e ter mais a todo custo. Agora, com os discípulos, Jesus fala assim: por que vocês estão preocupados com as necessidades? Deus não provê para os animais? Os lírios dos campos não se vestem com beleza, nem Salomão em toda a sua glória. Jesus aqui ele libera uma palavra de confiança para os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. E como discípulos do Senhor, nós precisamos entender que quem garante a nossa vida é Jesus Cristo. A nossa garantia não é o saldo da nossa conta bancária. A nossa garantia não é quanto eu tenho escondido lá no colchão. Não. A nossa garantia não está naquilo que nós possuímos, mas em quem nós cremos. Então, por que estáis preocupados? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que precisa, Deus acrescenta a todo aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E por que, pastor, você traz esse texto no momento da oferta? Porque o momento da oferta é uma oportunidade que nós temos de estabelecer Deus em primeiro lugar com as nossas finanças. E eu gosto de me perguntar muito: como que está a minha intensidade? Eu me preocupo muito com a intensidade com a qual eu sirvo ao Senhor. Em meio de muitas lutas e muitas dificuldades, em crises que todos nós passamos, eu tenho por costume intensificar o meu serviço ao Senhor, em todas as áreas. Às vezes eu me comparo: poxa, será que o momento que eu mais jejuava e que eu mais orava está no meu passado ou está no meu presente? E no momento da oferta, nós temos a oportunidade de nos perguntar: será que o momento em que fomos mais generosos está no presente, porque confiamos no Senhor, ou isso está lá no nosso passado? Deixa eu te falar uma coisa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não pode ficar no nosso passado, precisa estar no nosso presente e precisa estar no nosso amanhã. E a oferta é uma oportunidade de, não com palavras lançadas ao vento, mas com atitudes, mostrar que apesar de todas as dificuldades e das incertezas da vida, nós confiamos no Senhor e queremos ofertar a Ele, como símbolo que Ele nos sustentará diante de tudo aquilo que virá. Queria te convidar para ficar em pé nesse momento. Quero te dar essa oportunidade de você honrar o Senhor com as suas finanças. Se você não trouxe sua oferta ou seu dízimo nessa noite, coloque a mão no seu coração. Eu também quero orar pela sua vida. Pai querido, obrigado por essa oportunidade, Senhor. A tua palavra nos ensina que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Senhor, nós não queremos o nosso coração preso
a questões seculares, ou como aquele rico insensato, aprisionado a conquistas nessa terra. Mas nós queremos, Senhor, o nosso coração, o nosso tesouro, sendo de fato a Tua presença em nossas vidas. Senhor, que a nossa energia, que o nosso tempo, que a nossa dedicação seja comprometida com a realização da Tua vontade, que é a expansão do Teu reino, que é o ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, sonda o nosso coração e transforma a nossa maneira de agir, transforma as nossas prioridades, para que o Teu reino se estabeleça de fato em nós. Queremos ser achados por Ti, Senhor, aprovados. Queremos ver o Teu reino expandido, almas se convertendo. Por isso, Senhor, trabalhe em nossos corações, que possamos Te oferecer, ó Pai, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa intercessão, mas também as nossas finanças, Pai. Queremos comprometimento com o Teu reino, com tudo que somos, Pai. Por isso, Senhor, estabeleça-se como prioridade em nossas vidas. Tira, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que não Te pertence, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Teu propósito, e ensina-nos, Pai, a sermos verdadeiros adoradores com tudo que temos. Nós Te oferecemos, Pai, mais do que os nossos recursos nessa noite. Nós Te oferecemos o nosso coração. Senhor, eu quero nesse momento abençoar cada um dos Seus filhos, Senhor, aqui. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua provisão alcance. Senhor, a Tua palavra diz que Tu é aquele que acrescenta. Senhor, em nome de Jesus, acrescenta na vida dos Teus filhos. Acrescenta, Senhor, na vida de todo aquele que é fiel para contigo, Pai. Não para com o homem, não para com as instituições, mas para contigo, Pai. Porque Tu é aquele que pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, que os Teus filhos desfrutem do Teu favor. Acrescenta-lhes, Pai, saúde, prosperidade, e que nada venha faltar na casa dos Teus filhos, que eles tenham para eles, mas também para oferecer àqueles que precisam, e que Teu nome seja engrandecido com tudo isso, em nome de Jesus. Aleluia! Com bastante alegria, traga a sua festa aqui à frente. Você é quem Tu é, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, rio no deserto, luz na escuridão, meu Deus, você é quem Tu és, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, rio no deserto, luz na escuridão, meu Deus, você é quem Tu és. Aleluia! Quero deixar os nossos anúncios antes da gente orar para encerrar. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, venha participar conosco. Estamos falando sobre o tabernáculo e Deus tem ministrado de forma bem profunda em nossos corações. Venha desfrutar daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Domingo à noite, nosso culto de louvor e adoração, às 19 horas. Quero lembrar nosso propósito de oração, 12 horas de oração aqui no templo. Nós vamos começar às 18 horas e vamos até às 6 da manhã do dia seguinte, do dia 12 para o dia 13, é isso? Se a cabeça aqui não falhou, é isso. Então venha participar conosco, que Deus tem nos despertado a intensificar a nossa oração, a nossa intercessão. Quando a luta se intensifica, a oração precisa se intensificar. Nós precisamos guerrear as batalhas espirituais no mesmo nível das dificuldades que se levantam. Estamos para viver um tempo muito precioso. E o inimigo sabe disso. E a guerra se intensifica quando a vitória está para chegar. Não podemos esmorecer. Antes de Deus estabelecer a vitória, Moisés estava no alto do monte com as suas mãos estendidas.
quando ele cansava de ficar com as mãos estendidas e abaixava, o povo perdia, começava a perder a guerra. Quando as mãos eram erguidas, o povo prevalecia. Mas Moisés não estava sozinho na intercessão. Ele tinha pessoas para interceder junto com ele. Por isso, venha junto conosco participar disso. Estamos num momento muito especial, estamos numa virada de ano aí, chegando. Deus tem uma palavra profética para liberar no nosso meio. Deus já tem confirmado dia após dia em nossos corações. E nós temos convicção de que Deus fará grandes coisas em nosso meio ainda esse ano. Nós cremos nisso. Amém? De pé, queremos junto com você agora orar, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Reunião de oração amanhã, o último dia da semana de oração, às 20 horas aqui no templo. Amém? Obrigado, Dona Inês. Glória a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que nos ajudaram, Senhor, na organização, na limpeza, na intercessão, na adoração, ó Pai querido, na ministração, todos aqueles que se envolveram, Senhor, com um abraço, com um sorriso, com uma palavra de ânimo, de incentivo. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Senhor, como é bom nos sentirmos acolhidos e ver a Tua presença se manifestando de forma poderosa em nosso meio, através da Tua palavra, através dos louvores. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, não temos palavras para expressar o quão maravilhados estamos com a Tua presença que foi real em nosso meio, a Tua palavra que veio de encontro ao nosso coração, trazendo esperança. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado porque Tu sempre nos surpreende, Pai. Obrigado pela Tua presença, Senhor, que apesar de nós se manifesta em nosso meio com graça. Obrigado, Pai. Eu quero te pedir agora, Senhor, por cada um dos teus filhos que estarão retornando aos seus lares, guarda-os com mão forte. Que onde eles pisarem, Senhor, que ali eles estejam debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado. Que os Teus livramentos continuem sendo presentes, não só na vida deles, mas de todos os seus familiares. Senhor, em nome de Jesus, Deus os abençoe. Que eles tenham um final de semana abençoado, guardado, protegido por Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelos milagres que foram gerados aqui nessa noite. Continua operando em nosso meio, Senhor, de forma que o Teu nome seja conhecido, seja engrandecido. E ainda essa semana, Senhor, nos dê oportunidades de falar daquele que criou os céus e a terra e tem nos guardado como um forte. Em nome de Jesus nós Te pedimos que os Teus sinais nos acompanhem por onde nós formos, para que o Teu nome seja engrandecido através de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Todo o Senhor, que Deus abençoe.